Olá, conselheiros, conselheiras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Os Conselheiros, sendo transmitido todas as segundas-feiras e sextas-feiras, às 20 horas, tanto pelo nosso canal no YouTube, como também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez aqui conosco, te convido a se inscrever no canal, deixe seu comentário também, nos acompanhe nas redes sociais para saber mais informações, tanto sobre a Board Academy, sobre como o nosso podcast funciona, Os Conselheiros. Todas as segundas e sextas, aqui trazendo um empresário, um executivo, um conselheiro, uma conselheira, para contar um pouco da sua história de vida pessoal e profissional. Com isso, trazendo insights para a gente, sejam de coisas que nós podemos fazer e outras que talvez deixamos de fazer. Seja muito bem-vindo todos vocês e junto comigo quero saudar a nossa convidada de hoje, Simone de Souza. Simone, seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá, Marcelo. Olá, toda a nossa audiência. Eu estou muito feliz pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, trocando e fazendo esse bate-papo mesmo, trazendo um pouquinho da minha realidade, da minha vivência, da minha vida e podendo aprender sempre aqui com vocês da Board. O prazer é nosso, um privilégio ter você aqui, que já é de casa, né? Isso talvez seja o maior diferencial da Board Academy. E o Udo, nosso querido Udo Girlich, emplacou um termo que é o Board Family, porque de fato nós nos sentimos uma família, né? Todo aluno aqui na Board Academy é chamado de Board Member, porque faz parte realmente de um clube de conselheiros onde a gente busca se ajudar, se conhecer, ter relacionamento, né? E você é uma pessoa muito querida aqui da casa, pode ter certeza disso. Então, para a gente é um privilégio tê-la conosco. Muito, muito obrigada. E eu realmente me sinto assim aqui. Quando chega, as pessoas vêm receber e já vem aquele cafezinho e a gente se sente muito bem acolhida, à vontade, realmente como em casa. É verdade, que bom. Sua primeira vez num podcast? Primeira vez no podcast, Marcelo. Fica à vontade, realmente isso aqui é um espaço. E por que os podcasts têm feito tanto sucesso? Porque ele traz, ao mesmo tempo que ele traz conteúdo, ele também tem um jeito mais informal. Então você vê, a gente está numa mesa. Eu já pedi aqui para o nosso diretor, quem sabe, servir aqui uma barca japonesa, uns canapés, alguma coisa, mas tá difícil aqui no orçamento. Vamos ver se na próxima eu consigo alguma coisa. Não, mas o cafezinho chegou. Cafezinho e a água já está garantido, né? Então a ideia é essa, é ser algo descontraído, né? Para que o nosso público se sinta aqui realmente como a gente entrando na sua casa, comendo aquele bolinho de fubá, aquele cafezinho aí com você. E quem sabe, conselheiro, conselheira, você não seja o próximo a estar sentado aqui na mesa também, trazendo um pouco da sua história. Hoje nós vamos conhecer um pouco, então, da história de vida pessoal e profissional da Simone de Souza. E como eu sempre falo para vocês, eu não gosto muito da foto. A foto é algo estático. Eu gosto mais do filme. A foto eu olho lá no LinkedIn e vejo quem a Simone é, aonde ela está trabalhando hoje. Mas como tudo começou, Simone? A gente vai voltar aqui alguns anos no tempo, uma retrospectiva, né? Para saber qual que é a sua origem. Nasceu aonde? Origem da família, filha única. Como é que foi isso? Decisão ali pela vida acadêmica, profissão. E a gente caminha daí, então, para seguir até finalmente chegar no dia de hoje. Ok. Então, eu nasci em São Joaquim, Santa Catarina, e cresci em Lages, né? Morei até os 17 anos lá com a minha família, com a minha mãe, né? Meus pais divorciados, então cresci com a mãe e com os irmãos. Sou a mais nova e única mulher de três, então nós somos em três e temos um pouco de 14 anos de diferença entre eu e os meus irmãos. Eu sempre brinco que, na verdade, eu sou quase irmã dos meus sobrinhos, né? Eu, depois, com 17 anos, Marcelo, eu me mudei. Eu fui embora para estudar. Naquela época também, em Lages, não tinha ainda faculdade de enfermagem, medicina. Hoje já tem, mas naquela época, né? E também pelas condições familiares, né? Minha mãe, né, cuidava de mim praticamente sozinha. Depois eu tive ajuda com meu padrasto, mas enfim, eu precisava fazer uma universidade federal. Não tinha condições de pagar um curso privado. E a decisão qual formação fazer? Então, acho que quando a gente está se desenvolvendo e está ali entre os 16 e 18 anos, tem muito aquela questão cultural da família quando você fala em área de saúde para a medicina. Então, eu tinha muito esse foco da medicina. E aí, eu fui primeiro morar na cidade de Rio Grande do Sul, para fazer um cursinho, porque era
digamos, não era mais fácil entrar na medicina lá, mas era uma prova estilo diferente da Federal de Santa Catarina, que talvez aumentasse as minhas possibilidades. Então, eu morei lá 7 meses, fiz o vestibular, acabei não passando lá. No segundo ano, aí eu voltei a estudar em Lages e fiz em medicina para a Federal do Rio Grande do Sul, de Rio Grande, não de Rio Grande do Sul, e enfermagem para a Federal de Santa Catarina. E aí eu iniciei a enfermagem na Federal de Santa Catarina por um tempo, para ver como que era, e aí eu não saí nunca mais. E sou muito feliz com a minha escolha, porque realmente, às vezes a gente não entende algumas coisas na vida, por que que elas foram assim, ou né? Aí, e também sempre vinha aquela pergunta, né, das pessoas, mas por que que você não fez medicina? Não, eu fiz enfermagem porque eu sou enfermeira raiz, eu brinco, até hoje, mesmo sendo gestora, aquilo que tá em mim, da enfermagem, é o que me traz até aqui, é o que me movimentou até onde eu tô agora. Então, eu fiz enfermagem, me formei em 2002 e fiquei um tempo trabalhando na saúde pública, em outros municípios de menor porte. Atuou ali mesmo, como enfermeira, ali aplicando injeção, cuidando de paciente na maca, enfim. Enfermeira de família e comunidade, né? Tava recém-iniciando, hoje é estratégia saúde da família no SUS, mas na época era o programa de saúde da família. Era um programa que futuramente se tornou uma estratégia de governo pelo sucesso realmente do modelo. E realmente até hoje precisa ainda desenvolver porque o modelo faz diferença, né, na vida das pessoas. Então, atuei como enfermeira de saúde pública perto de Rio do Sul, depois eu passei no concurso em Jaraguá do Sul e atuei em Jaraguá do Sul por 1 ano e meio. E aí veio uma possibilidade de fazer uma experiência fora do país, que eu sempre quis. Então, apareceu a oportunidade de ir para a Itália e agarrei essa oportunidade com unhas e dentes. Eu lembro de uma coisa curiosa, porque a minha mãe sempre, eu não tenho mais ela, né, então em memória, mas sempre apoiou muito tudo que eu fiz. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, né, não tinha e-mail, celular como é hoje, enfim, tinha um convite do Conselho de Enfermagem para quem quisesse fazer essa experiência fora do país e tal, que estava tendo um alinhamento dos governos entre Brasil e Itália pela necessidade de enfermeiros de nível superior lá. E aí eu cheguei, olhei aquilo, né? Cheguei do trabalho e falei, mas com certeza eu vou. Liguei para minha mãe, né? Telefone com fiozinho ainda. Liguei e falei, mãe, surgiu uma oportunidade de trabalhar na Itália. O que você acha? Aí a minha mãe assim, minha filha, tu sabe que eu apoio, né? Se você quer, assim, vou sentir muita falta, mas... Só que, na verdade, depois ela me confessou que ela achou que eu não ia. Que eu era muito apegada com ela e com meu padrasto e com a família. E aí eu falei, olha, mãe, eu vou ir. Aí ela falou, não, tudo bem, eu apoio, vamos ver como é que vai ser e tal. Ok, desliguei o telefone e comecei a arrumar as minhas coisas e em 30 dias eu tava indo. Uau! Hoje tem ainda os projetos, né, de enfermeiros, não só na Itália, como em vários lugares do mundo, que é uma possibilidade que a enfermagem nos dá. Existe a necessidade de enfermeiros em todo mundo. Né? Eu tenho uma irmã enfermeira que está fazendo uma especialização nos Estados Unidos agora. Exatamente. Então, por isso eu falo que, mesmo sem saber na época que eu escolhi essa profissão, eu sempre fui uma cidadã do mundo. E então, eu acabei entrando numa profissão que me deu essa possibilidade de levar o meu conhecimento e o meu cuidado também científico para as pessoas em vários lugares do mundo. E aí eu acabei, em 2004, indo para a Itália. Daí, depois que eu estava lá um tempo, a minha mãe disse, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Não é que você foi mesmo. Eu falei, você não falou que me apoiava? E foi bom. Em qual cidade você ficou? Eu fiquei em Milão. Na verdade, quando eu cheguei, eu fiquei na divisa com a Suíça, 7 meses, trabalhei no hospital de oncologia, na assistência. E eu não me adaptei, muito frio, maravilhoso, né? Alpes, aquela coisa, localidade paradisíaca dos sonhos. Mas para você passear, né? Morar. Para ver no cinema. Para ver no cinema. Para ir lá também, conhecer, maravilhoso, né? Agora, para morar, eu não me adaptei. Uma cidade de menor porte, né? Frio, neve, lago e o hospital e a gente.
Então, eu pedi para ir para um lugar maior, e aí eu fui para Milão. E lá eu fiquei por 5 anos no mesmo hospital. Aí eu atuei... Chegou sem falar italiano. Cheguei sem falar italiano. E Quer dizer, dentro também essa do- barreira do idioma, né? Sim, que aí dentro do projeto tinha um curso de italiano com os profissionais de língua italiana. Não se falava português lá. E eu fiz um curso de 20 dias, 8 horas por dia de italiano. Foi um super intensivo. E a opção era aprender ou aprender, porque não é só chegar lá, aprender e trabalhar. O governo italiano, ele reconhece o teu diploma, né? Chama equipolenza em italiano, mas você tem que passar na prova do conselho, que é em italiano. A minha prova foi, então, em escrita e oral, em italiano, na linguagem técnica. Depois disso, ou seja, ou passa, porque depois que você faz, naquela época era assim, né? Hoje eu não tenho mais certeza como que seja, mas se você não passasse na primeira prova, você tinha que aguardar 6 meses para ter em outro lugar ou para poder se inscrever em Uma outro nova lugar, oportunidade. uma nova oportunidade. E aí você vai ficar gastando em outro país, em outra moeda, que vale 5 vezes mais que a sua. Na época valia 3 vezes mais. Não, seria inviável, você teria que voltar. Exato. Então, eu fiz esse curso de 20 dias, 8 horas por dia. Depois eu estudei sozinha mais 30 dias e fiz a prova. E aí eu comecei a trabalhar lá em Verbânia, que era essa cidade divisa com a Suíça. E depois fui para Milão e fiquei lá até 2010. E aí, decidi voltar para o Brasil, porque é um grande dilema, né? Você sair do país. Mas depois que você sai, pode acontecer algumas coisas. Não me adaptei, Uhum. vou voltar. Fiquei com saudade da família, vou voltar. Ou, nossa, não sabia que isso aqui existia, Brasil nunca mais e não quero voltar. É um misto de tudo isso que passa na cabeça da gente, né? Até para quem pensa em ir embora, o primeiro ano é difícil, mas depois a gente se acostuma. Porque várias pessoas me procuram para perguntar isso e me perguntar também por que eu voltei. Eu voltei porque eu acho que a minha experiência profissional é aqui. Eu queria viver aqui pelo modelo de trabalho que oferece a enfermagem aqui no Brasil. Porque fora, nos outros países, a gente realmente ainda vai para uma parte assistencial. E eu sempre gostei da gestão, eu sempre gostei de planejamento. Então, eu não via... como a enfermagem, a faculdade no Brasil é muito mais antiga, né? E na Itália, quando eu fui para lá, estava recém iniciando o curso universitário. É de 99. Eu cheguei em 2004. Então, eu peguei toda uma transição entre o enfermeiro de nível superior e o enfermeiro que era chamado de enfermeiro, mas era um nível médio, né? Que é o técnico, né? Não existe técnico lá, na Itália, né? Na maioria da Europa não existe técnico. Existe um auxiliar que trabalha junto com o enfermeiro, que é como o nosso auxiliar de enfermagem antes do técnico que tinha aqui, que ainda tem, mas a tendência é todos serem técnicos ou enfermeiros. Então, eu acho que essa foi a grande experiência, não ter técnico. Porque chega lá, a gente tem que... Desculpa a palavra aqui, mas é mão na massa mesmo. Não tem como a gente ficar de enfermeza, que eu brinco. Só na prancheta. E eu acho que é essa a grande experiência, porque eu formei em 2002 e foi em 2004. Então, assim, eu tinha muito conhecimento na minha memória, mas eu ainda não tinha a mesma destreza manual. E lá eu consegui desenvolver a minha parte assistencial para depois me dar uma bagagem para voltar para o Brasil com outro olhar e para buscar outros caminhos, né? Ficando lá, eu até tentei o mestrado lá, depois para reconhecer que era muito trabalho, era muita burocracia. E aí eu vi que para chegar no nível de oportunidade que o enfermeiro tem aqui no Brasil, com uma gama ampla de trabalhos, lá ainda eu ia demorar. Aí, claro, a questão da família pesou. Por que eu voltei em 2010? Eu não ia voltar nesse ano, mas aí a minha mãe acabou tendo um tumor e falecendo, né? E aí eu vim, fiquei com ela 60 dias, que foi o tempo que as coisas aconteceram. Nesse momento eu achei que eu voltaria. E eu não sei o que acontece com a gente nessas situações, a gente realmente não sabe explicar, a gente só sabe viver.
E eu resolvi não voltar mais. E aí eu recomecei a minha vida aqui. No dia que eu saí da Itália, como eu saí quando a minha mãe estava já doente, eu tinha vindo aqui, mas teve um belo dia que eu pensei, fui trabalhar, cheguei na frente do hospital, olhei pra lá e falei, minha mãe tá precisando de mim, vou voltar. Entrei no ônibus, voltei pra casa, avisei no hospital que eu não tinha condições de trabalhar, que eu precisava ir embora. Arrumei minha mala, isso era um sábado, e na terça-feira eu fui embora, com 2 malas. Eu deixei o apartamento lá, meus amigos me ajudaram a organizar lá, e eu decidi não voltar mais. E com isso, Marcelo, a gente vai aprendendo também na vida, parece estranho, né, falar, mas é o desapego, porque a gente aprende que outros valores são mais importantes e que a gente pode recomeçar. E aí eu recomecei aqui depois que minha mãe faleceu, né, em 2010. Quer dizer, você voltou para o Brasil sem um emprego garantido, com uma experiência, uma bagagem, mas sem um emprego. Sem Você um não emprego. trocou uma empresa por outra. E ainda com essa questão da sua mãe, né? Exato. E interessante, porque como eu fiquei... Para qual cidade você voltou nesse momento? Eu voltei para Lages para resolver as situações, mas aí como nós morávamos lá, eu não consegui ficar, a gente vendeu o apartamento da minha mãe e tudo. E aí eu fui embora para Jaraguá do Sul. E morei, depois eu passei no concurso em Massaranduba, que é uma cidade pequenininha, entre Blumenau e Jaraguá do Sul. E todo mundo diz, Massaranduba? Mas eu conheço esse nome, no tempo do Cacete e Planeta, mas não é aquele Massaranduba, né? Então, eu morei ali 5 anos. Concursada? Concursada. Fui enfermeira... Pela prefeitura? Pela prefeitura. Até quando eu voltei, eu trabalhei 4 meses no hospital de Jaraguá do Sul, na terapia intensiva, mas não era mais a minha bagagem. Eu queria voltar para a saúde pública familiar. Essa era a minha maior intuição, assim, de campo de trabalho. E aí eu voltei para Massaranduba, eu fiquei 2 anos, 1 ano e meio como enfermeira assistencial. Aí todo mundo me perguntava, porque eu fui bem pro interior, assim, né? Era uma comunidade pequena, mas que era maravilhoso trabalhar lá. Era a unidade básica de saúde, a escola, a igreja, né? Era a agricultura, plantação de arroz e banana, enfim. E era muito bom chegar aquele paciente lá com o carinho que eles já têm por você, né? Era um tempo muito difícil de ter profissionais médicos, então eu fiquei 1 ano e 2 meses trabalhando sem um profissional médico na unidade. Uau. Então, praticamente, a equipe resolve toda aquela parte. E aí, quando tinha essa necessidade realmente de uma prescrição médica ou de alguma coisa que necessitava naquele momento, a gente transportava o paciente para a unidade de pronto atendimento, que era no centro da cidade. Essa comunidade ficava uns 10 quilômetros dali. Enfim, aí eu recomecei no Brasil assim. E aí fiquei 1 ano e meio, 2 nessa unidade, aí eu fui convidada para fazer a coordenação da atenção primária do município. Justamente por já essa coisa da gestão, do lidar com as pessoas, né, com as equipes e etc. E aí eu fiquei com coordenação de toda a atenção primária do município, toda, 5 unidades básicas. Massaranduba é em torno de 16 mil habitantes, então é um município pequeno, mas isso te traz uma experiência muito legal. Nossa, com certeza. Porque não tem uma pessoa para cada coisa. E a gente tem que fazer tudo, então a gente tem que... É quase um modelo startup, né? Mais ou menos isso. Você é gestora, você é executora, você é enfermeira, você faz visita, atende a pessoa, vai na Câmara de Vereadores, faz planejamento. Eu tenho uma cunhada que é médica e ela roda as cidades do interior do Rio Grande do Sul. Assim, cidadezinhas pequenininhas, como você está citando. E ela fala assim, ó, aqui na cidade tem o prefeito, o delegado e eu. Mais ou menos isso. Né? E aí aquela família que você deve ter passado muito por isso, que vai e aí leva um pão, leva Melancia. Coisas que tem na horta, né? É muito, muito engraçado, mas ao mesmo tempo aproxima tanto, né, dessa questão familiar. Muito. E aí você realmente executa a medicina ou a enfermagem de forma plena, bonita. Exato. Né? Como a gente imagina ou sonha quando entra na profissão. A gente, infelizmente, depois com o tempo, isso, especialmente nas grandes metrópoles, acaba meio se perdendo, né? A gente vê quantos médicos, enfermeiros que nem olham para a cara do paciente, a verdade é essa. Mas também por conta de uma situação em que ele é colocado, de ter que atender, sei lá, 30, 40 pessoas no dia, e tem lá os minutos do convênio médico que você tem que atender cada um, e que se você não der vazão, não dá conta, né? Então uma coisa leva a outra. Mas vamos voltar aqui para a sua história. Começou então, de certa forma, não sei se planejado ou não,
a sair do atendimento direto e começar uma parte de gestão, é isso? Exato. Aí tinha cargo de gestão no município, era o da secretária, e eu fui o segundo cargo de gestão em saúde. Que naquela época ali, como era um município de menor porte, não era nem chamado direção, nem gerência, era uma coordenação. Porque até o governo federal e estadual estava estimulando que as equipes de estratégia de família, saúde da família, tivessem um coordenador. Enfim, aí eu acabei entrando nessa questão da coordenação, fui a primeira coordenadora do município. Depois disso, eu acabei sendo secretária da saúde, Uau! lá mesmo. Que legal. A secretária saiu para concorrer a vereadora e eu fiquei atuando nesse Cargo indicado, né? Aí você sai fica... Eu não sei como é que é, suspende o seu cargo com concursado, Na verdade, você é concursada, mas acumula função. acumula função. Inclusive, não tinha um coordenador para me substituir naquele momento, então eu fiquei como coordenadora e secretária e mais um pouco de tudo. Mas aí que tá a essência da experiência. Aí você consegue ver ali, tem que atuar em todos os campos da saúde, desde a parte que começa na unidade básica, no processo de compras, processo licitatório, visão de média complexidade, gestão de filas, é tudo contigo. E você ainda jovem, né? Muito jovem ainda, mesmo com uma carreira internacional, mas estava ainda na primeira década da sua carreira. Exatamente. Eu fui com 25 anos para a Itália, e aí fiquei lá 6 anos e voltei e comecei a atuar, então, nessa parte da gestão ali. E aí em Massaranduba foram 4, 5 anos? 5 anos. 5 anos. E aí o que te faz dar o próximo movimento, como é que foi? A própria Secretaria da Saúde, porque quando eu entrei lá, na secretaria, tinha um hospital recém-construído e que ele ainda não tinha sido aberto. E aí o exercício era, como é que vamos abrir esse hospital num município de pequeno porte? Né? Não seria indicado ter um hospital num município de 16 mil habitantes, financeiramente falando. Mas ele estava lá, bem equipado, bem estruturado e sem Decisão de governo federal ou estadual? decisão de governo municipal. Que- Sem incentivo, Uau! sem incentivo federal e nem estadual. Todo recurso municipal. Tá. E aí fazer girar isso para abrir esse hospital. Não tinha uma população suficiente em 16 mil habitantes para girar isso. E aí comecei a pensar, poxa, como é que a gente vai fazer? E aí existem as comissões intergestores, né, no Sistema Único de Saúde, que as do município, aí municípios e município-estado, e depois estado e governo federal. Dentre essas comissões, existem reuniões dos próprios municípios daquela região, que ocorrem uma vez por mês, e os secretários participam dessas reuniões, e eu levei essa situação levando como uma proposta de um hospital ou de retaguarda, de apoio para os maiores, ou de fazer pequenas cirurgias de baixa e média complexidade. Não pequenas cirurgias, que é um conceito SUS, mas cirurgias de baixa e média complexidade, que é um gargalo nos grandes municípios. Né? Você pega um hospital especializado em oncologia, por exemplo, que é alta complexidade, em ortopedia e neurologia, e vai fazer um procedimento de média complexidade lá dentro, que é uma hérnia, é um desperdício de recurso. E aí, o que acontece dentro do Sistema Único de Saúde? Isso gera filas enormes de espera. E eu pensei, poxa, uma região, Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina, está aqui do lado, vamos fazer uma proposta dentro da comissão CIR, de intergestores regionais, para, de repente, estruturar um processo cirúrgico nesse hospital. E foi aí que eu conheci toda a equipe de Joinville e conseguimos abrir o hospital com essa parceria. Eu fui pedir apoio para o estado, fui para as reuniões estaduais, meio doida, né, novinha, entrava. Primeira reunião que eu fui na comissão da CIB, que fala, Comissão Intergestores Bipartite, levantei minha mão lá e falei, eu gostaria de falar. Aí todo mundo me olhou assim, né? Eu falei, eu sou do município de Massaranduba. Todo mundo me olhou, né? 16 mil habitantes. E expliquei a situação do hospital. Falei, olha, o município está com o hospital fechado, existe essa necessidade em toda Santa Catarina, mas nessa região. Cirurgias de hérnia, cirurgias oftalmológicas de pequeno porte, cirurgias ortopédicas de pequeno porte. Enfim, por que não?
já que solicitando, inclusive, auxílio do governo estadual, o que na legislação não ocorre enquanto você não gira a produção do hospital. Ou seja, é difícil, porque se você não tem recurso, você não gira a produção. Se você não gira a produção, você não recebe recurso estadual e federal. Como isso? O que fazer? Né? Então, é muito difícil a questão da saúde no Sistema Único de Saúde dentro dos municípios de pequeno porte, nesse contexto geral. Resumindo um pouco da história nesse momento, abrimos então esse campo cirúrgico com Joinville e a fila que estava represada, a demanda reprimida que estava lá, a gente começou a encaminhar então para fazer cirurgias de pequeno porte e média complexidade no Hospital de Massaranduba. Que isso dava, ou era hospital dia, vai lá de manhã, opera, vai embora de tarde, ou no máximo 24 horas de internação. E a gente ofereceu para alguns municípios ali da região e conseguiu abrir o hospital. Nesse momento, eu fiquei 8 meses na gestão como secretária, e aí a secretária que estava concorrendo, né, a Câmara de Vereadores e tinha se afastado devido à candidatura, ela retornou. Então, ela retornou, voltei para minha função, e no final desse mesmo ano, então, eu recebi um convite com uma oportunidade para estruturar um serviço de média complexidade na Secretaria da Saúde de Joinville. E aí, Se tornou conhecida, a parceria funcionou. Exato. E aí eu fui para tentar colaborar, né, no município com a parte de gestão de filas mesmo, de processo regulatório, e entrei na gerência de regulação ambulatorial do município de Joinville. Diferença que a minha fila de pacientes, vamos dar um exemplo, em Massaranduba, né, a gente tinha, sei lá, 200, 300 pacientes na fila, o que é grande, porque a oferta é pequena, normalmente a gente pensa no tamanho da fila, mas a questão é pensar o quanto eu tenho de oferta, porque se eu tiver 300 pessoas aguardando e eu tiver 290 consultas ou cirurgias de oferta, eu não tenho fila, não tenho demanda reprimida. Mas não é assim que a vida funciona. Aí eu chego em Joinville, vou analisar o cenário, né, do processo regulatório, mais de 150 filas com um total de 162 mil pacientes em fila. E aí, rebola agora, né? Com esse brinquedo aí. Mas foi uma experiência espetacular, assim, de grande aprendizado. Eu acho que o SUS, e por isso eu falo a enfermagem em si, me levou para esse lado e me ensinou muito. E eu sou muito agradecida às prefeituras, à Prefeitura de Massaranduba, que me deu esse caminho, à Prefeitura de Joinville, à Secretaria da Saúde, que até há pouco eu estava atuando ainda em Joinville, né, com o sistema público, então foi uma grande oportunidade de crescimento. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Sai de Massaranduba, 5, 6 anos. 5 anos. Vai para Joinville, quanto tempo? Primeira fase, Joinville, 2 anos. E aí... Deu certo a implementação ali, o projeto? Deu certo a implementação, a gente conseguiu reduzir, né, as filas não acabam, principalmente... Elas são muito instáveis, então você consegue, ao mesmo tempo que você reduz uma, aumenta a outra. Quando você estabiliza um processo, o outro começa, uma nova doença acontece. Exatamente. Né? E os desafios na consulta especializada e nos procedimentos de mais alta complexidade mesmo, né? Exames de tomografia, ressonância, eles existem a nível de Brasil. Sim. Então, a gente vai tentando melhorar, resolver, contornar, mas nunca é suficiente. Aí eu fiquei ali 2 anos nessa primeira fase e resolvi sair para empreender. Nesse meio tempo, enquanto eu atuava já na gestão pública, eu já empreendia. Eu capacitava enfermeiros de urgência e emergência e em organizações sociais, implantava processos em unidades de pronto atendimento, paralelo ao serviço público. Então, acho que eu trabalhava, às vezes, 60 horas por semana, 70, até mais. Enfim. Mas é um começo, né? Claro. Por muito aprendizado. Aí eu resolvi sair para empreender. Comecei a abrir... Eu abri a minha como MEI em 2015, na verdade. Eu também fazia cursos do que eu aprendi na Itália com eletrocardiograma, porque na Itália, em Milão, eu trabalhei num hospital especializado em cardiologia. Então, aquela expertise do eletro, da tradução, do traçado, dos ritmos de mais risco para o paciente, o enfermeiro precisa ter. E é bastante deficitário ainda essa questão. Já melhorou, mas ainda tem muito para caminhar na questão do enfermeiro e até do próprio médico recém-formado. Então, eu montei um curso de eletrocardiografia para enfermeiros, um de 8 horas e um de 20 horas. E aí eu comecei também a ministrar esses cursos, paralelo ao trabalho, né,
das secretarias de saúde e comecei a empreender como capacitação mesmo, educadora corporativa. Sim. E então em 2017, quando eu resolvi sair ali da Secretaria de Joinville, não, 2019, eu fiquei empreendendo como microempreendedora, mas isso foi em abril. Chegou ali em novembro, veio um convite. Ah, Simone, tu não queres vir trabalhar aqui no Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, o COSEMS, era em Florianópolis, né? Que abrange um apoio à gestão dos 295 municípios catarinenses. Então, eu fui atuar no COSEMS, Santa Catarina, como diretor executivo. E nesse meio tempo veio a pandemia, 2020. E aí, através do COSEMS, né, do Conselho, nós entramos em apoio com o Estado, representando os 295 municípios, no Centro de Operações Estratégicas da Covid. A gente abriu uma ala ali de trabalho junto com a Secretaria de Estado, dentro da Defesa Civil. Então, nós trabalhávamos todos ali em equipe. Foi um momento histórico, né, da vida de todo mundo, que eu acho que eu nunca vi Florianópolis um deserto, como eu vi na minha vida naquele momento. E acho que só a gente se deslocava com um crachá da Defesa Civil para poder atuar. E aquele momento ali também, né, uma grande experiência, na época que não tinha respirador, não tinha... Primeiro não tinha respirador, depois não tinha oxigênio, mas no primeiro momento não tinha respirador. Não tinha máscara, não tinha luva suficiente. Aí a gente começou a atuar junto com a Universidade Federal e a universidade ofereceu um programa de elaboração de máscara face shield, aquela plástica que tem aqui na frente, em 3D, e começou a ajudar, né, os municípios. A gente fazia essa análise dos 295 municípios, onde não tinha conseguido comprar, onde estava precisando mais, a gente redistribuía no estado, fazia todas as portarias de atuação, de planejamento, durante a pandemia no estado de Santa Catarina, capacitava os profissionais através do COIS, do comitê, tudo online. Acho que eu nunca li tanta portaria na minha vida. Mal chegava uma coisa, já vinha outra, e você tinha que adaptar para aquela realidade, né? Aí eu fiquei ali, então, mais 2 anos, e surgiu uma nova oportunidade em Joinville como diretora de assistência do município, na Secretaria da Saúde, em 2021, e aí eu voltei de novo a Joinville. Você já viu que eu sou meio cigana, né? Bota a mochilinha e voa. Então, eu voltei para essa diretoria e fiquei até agora, maio de 2023, e resolvi não, teve alguns desafios, uma questão de exoneração, acho que faz parte dos cargos comissionados. Não tem um felizmente ou infelizmente, eu acho que cada um tem o seu momento e faz a entrega necessária, mas acho que tudo é uma oportunidade. E aí eu vi isso como oportunidade de realmente voltar para a empresa. Atualmente eu saí do microempreendedor individual com 6 meses, então, que eu estou fora da Secretaria do Serviço Público, e abri então a minha empresa, que chama TechCare, Tecnologia e Humanidade no Cuidado e Saúde. E estou atuando com serviço público e privado no momento, com assessoria de gestão para secretários municipais de saúde, planejamento, capacitações para gestores. Sigo capacitando os profissionais com organizações sociais, aí, claro, com a ajuda de outras pessoas, porque começa graças a Deus, faltar um pouquinho de braço para a gente fazer tudo sozinho, né? E também, meu foco principal é a Saúde 5.0, que isso me veio desde a Itália, porque como eu trabalhei em terapia intensiva pós-operatória, a tecnologia já era muito viva lá. Os prontuários eletrônicos, o modelo de prontuário, e como você podia salvar a vida dos pacientes com a tecnologia. Coisas que a gente ainda não tinha chegado nesse momento aqui no Brasil. Então, eu comecei a me apaixonar lá pela tecnologia, e a pandemia fez com que a gente chegasse nesse momento de maneira mais rápida. Então, empreendendo, e agora com a minha empresa, o meu foco principal é a conectividade, a tecnologia e a saúde 5.0 com o paciente como centro desse atendimento. Que aí é que está a diferença dos modelos, né? A gente ouviu falar muito sobre saúde 4.0, mas a gente já está em outro modelo. Então, o paciente é o centro dessa experiência, utilizando a tecnologia para prevenção, promoção da saúde, porque a gente precisa, Marcela, atualmente mudar o modelo de saúde.
O nosso modelo está meio que fadado a um fracasso mesmo. Ou um colapso. Um colapso. Colapsou, né? Colapsou com a pandemia e as pessoas estão procurando mais a assistência. E a inversão da pirâmide etária, né? A população idosa aumentando. Vai demandar cada vez mais. Internação de mais pessoas acima de 70 anos que demandam maior gama tecnológica de atendimento e também sustentabilidade. Carbono. A gente acha que não tem nada a ver, né? Depois eu vou entrar um pouquinho nessa parte para a gente pensar na saúde 5.0 também como inovação. Então, eu também trago na minha bagagem da Tech Care a inovação, a sustentabilidade e com a saúde 5.0 e a conectividade. Isso o que está trazendo? Uma transformação da experiência do cliente. Cliente que é o paciente, mas ele é nosso cliente. Sim. Né? Eu sinceramente não gosto do nome paciente. E aos poucos a ideia é que isso vá se modificando. Porque às vezes, né, nós da área da saúde, a gente parece que a gente está fazendo um favor para as pessoas. E a gente está prestando um serviço. E a indústria da saúde tem que começar a ser vista dessa maneira. A gente não se vê como indústria, mas olha quanto a gente mobiliza de recursos. De certa forma, até uma demagogia, né? Eu tô ali por amor, por servir o próximo. Não, mas isso também é um business. Isso tem que dar dinheiro, tem que dar resultado, tem que ter um bom atendimento, qualidade, indicadores. E a pergunta que eu faço para nós, profissionais da saúde, não tem conhecimento científico? Não tem investimento nisso? Porque quando eu falo por amor, principalmente para a enfermagem, isso é um marketing que hoje desvaloriza o olhar das pessoas. Porque por amor parece que a gente não precisou estudar, não precisou buscar, não precisou investir. Por amor, lá os evangelistas, os missionários vinham, né, na época da colonização, e aí junto com o por amor ou por um evangelho, por uma doutrina, também muitos hospitais, especialmente no Brasil, foram fundados, né, por grupos religiosos que tinham esse viés talvez do amor, mas se você for pensar, não era nem só o amor, porque também tinha o interesse ali de alguma forma catequizar as pessoas em relação à sua religião, né? Então, mesmo ali havia um interesse duplo. Com certeza. Né? E quando a gente olha hoje para os hospitais ou todo o ecossistema de saúde, a gente precisa realmente cada vez mais profissionalizar isso, usar o avanço tecnológico a favor disso, né? E eu não sei se você concorda também, mas nós temos visto muitos hospitais, clínicas, laboratórios, cada vez mais buscando profissionais de fora do mundo da saúde para oxigenar o mundo da saúde com outras visões, né? Exato. De marketing digital, de meio ambiente, de tecnologia, né? Com olhares distintos. Então, era muito comum você ver conselhos de hospitais formados apenas por médicos. Isso já não é mais uma realidade, porque há necessidade de se ter uma diversidade. Exatamente. E a gente precisa olhar para isso para transformar, digamos, o cuidado hospitalar num novo conceito de saúde, num novo modelo. Não vai mais existir hospital? Vai. Mas em que modelo ele vai ser sustentável? Por exemplo, nós temos em torno de 59% de hospitais de pequeno porte no Brasil. 12% de grande porte. Como é que a gente vai sustentar o sistema nesse contexto? Impossível. Então, a gente precisa reverter esse modelo. Aí que vem a questão da saúde 5.0 como promoção e cuidado. Legal. Por quê? Porque o que é essa saúde 5.0, né? É você atuar com a tecnologia, com o paciente sendo o principal centro de atenção do cuidado, na prevenção atuando junto com esse paciente, com essa família, com essas cidades. Por isso a gente vai ter que pensar em cidades inteligentes, cidades sustentáveis e inteligentes, para mudar o modelo hospitalar num sentido de que a gente vai ter várias equipes multidisciplinares, conforme até você colocou, atuando em comunidades. Né? E, inclusive, as internações vão poder ser domiciliares em parte. Isso é o futuro. A gente aceitando ou não, não é a Simone que está dizendo isso.
Isso é o que vai e que está comprovado cientificamente para acontecer. E já está acontecendo. E o desafio é que muitos de nós não estamos olhando para isso. Nós estamos achando que isso está muito longe, né? Mas a gente tem atuado já em alguns projetos que eu atuo de saúde com exoesqueleto, com wearables, com os equipamentos vestíveis, onde a gente treina o paciente, o familiar, para dizer como que eles estão em casa. Então, ele mesmo tem um equipamento, uma tecnologia que chama Title Care. Não é uma propaganda, viu, gente? É porque é o que eu conheço. E também porque não tem muitos. Que você utiliza esse equipamento em casa e você pode fazer a otoscopia, a horoscopia. Você treina o paciente, verifica a temperatura, oxigênio, pressão, tudo em casa. E envia o dado através da internet das coisas, né, para um profissional que conecta já o dado no prontuário do paciente e então você atende ele por teleconsulta. Então, assim, teleconsulta se as pessoas não vão mais tocar no paciente. Mas aí eu pergunto, né? Será que hoje a gente tem tocado tanto no paciente? Como é que está o nosso atendimento? Como é que está o nosso modelo? Aí também existe hoje, com esse olhar que eu tenho trazido bastante nessa minha nova atuação, né, como empresária, realmente mostrar que as coisas são complementares, elas não são substituíveis. Eu não vou deixar de atender a pessoa no presencial, mas eu preciso da tecnologia e da inovação para mudar o modelo de atendimento, né? Porque aí eu pergunto, o investimento em saúde, como é que vai ser? Se eu aumento a expectativa de vida para 85 anos, para os próximos 20 anos, que era 40 há uns anos atrás, há 20, 30 anos atrás, nossa expectativa de vida, quanto era? E como que eu vou sustentar esse modelo? Eu vou ter cada vez mais idosos, né? Com propensos à internação, necessitando de cuidados de alta complexidade, porque não teve o autocuidado anterior, que é o que a gente precisa fazer agora. E por isso a saúde 5.0 vem nesse contexto de trazer a tecnologia, buscando mostrar para a pessoa que ela é o centro das atenções, então fortalecendo o autocuidado, os profissionais de saúde fazendo monitoramento através dessa tecnologia, né? E junto com sustentabilidade e cidades inteligentes. Por que cidades inteligentes? O que isso tem a ver com saúde? Né? Pode ser que você esteja se perguntando isso. Porque eu preciso colocar também nas cidades um movimento de autocuidado, de caminhar, de andar de bicicleta, de voltar a comer o que os nossos avós comiam, de diminuir a industrialização dos produtos, porque as coisas estão todas conectadas. Sim. A poluição, né? Não só a poluição, mas, enfim, o efeito estufa está aumentando os problemas de resistência bacteriana. A gente usou muito antibiótico. Então, assim, ou a gente entende que as cidades vão ter que mudar junto com o contexto, ou a gente não vai mais ter como sustentar esse modelo. E já não está tendo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez sejam percepções distintas, mas com a sua experiência, especialmente internacional, o usuário do SUS, né, do sistema público, que não tem acesso a um convênio particular, ele talvez tenha uma percepção positiva ou negativa ali, enquanto paciente, enquanto cliente do sistema SUS. Mas eu já ouvi de alguns profissionais dizendo que, pensando de forma global, o sistema SUS é uma grande referência, algo bem evoluído em relação a outros países. Eu não tenho a confirmação disso. Qual que é a sua opinião sobre isso? Exatamente. O desenho do sistema é, com certeza, modelo, referência em vários outros países. Principalmente quando a gente fala de prevenção e promoção, que fala do modelo de estratégia saúde da família. Vem de modelos canadenses, Reino Unido, né, Inglaterra, enfim, e que funciona o modelo. O que eu vejo que tem um desafio aqui na nossa legislação? Será mesmo que, como diz lá a Constituição de 88, que é para todos, tudo para todos? Eu acho que aí a gente precisa talvez repensar um pouquinho o modelo. Como? Na Itália, que é a minha vivência também, existe um modelo de ticket, por exemplo. Então,
o cuidado básico, o cuidado que a gente chama aqui cuidado de família, lá eles chamam médico de base, que é um clínico geral, que atende, avalia todo o conceito familiar mesmo. Sempre aquele médico atende por região. Então, os 5 anos que eu morei lá, eu consultei com o mesmo profissional. Porque eu morei na mesma região, então ele já me conhecia, e não tem a mesma estrutura aqui de equipe multidisciplinar, isso faz falta. Porém, essa questão do modelo em si é perfeito como descrição do que a gente precisa caminhar. Tanto que se você olhar, o privado também está caminhando para o modelo de estratégia de saúde da família, para o cuidado no domicílio, para a equipe multidisciplinar. É necessário essa mudança. Acho que o que a gente precisa repensar, em partes, é essa questão se será que tem tudo para todos. Porque não está tendo tudo para todos. Ah, Simone, tem má gestão. Tem também. Né? Eu não vou entrar nessa seara, que ela é muito polêmica. Tem também má gestão. Mas eu vou te dar um exemplo, então, Marcelo, se a gente pegar Estados Unidos. Então, ali, o gasto dos Estados Unidos, PIB, 17% investimento em saúde no PIB ano. No Brasil, está em média 14,5%, não, 9,5%. 9,5%. Quase metade. Quase metade. Qual é a qualidade da saúde dos Estados Unidos? É para todos o sistema? Qual é a qualidade do modelo assistencial lá? Não tem sistema público. E o investimento em saúde, o PIB de 17%. E nós em torno de 9,5% com tudo para todos. Porém, o que eu trago aqui quando eu falo de gestão, que fala assim, é má gestão, nem sempre dinheiro vai ser qualidade assistencial de atendimento. Porque lá tem mais investimento, mas o modelo não está colaborando. E não tem um sistema de atendimento público. Então, as pessoas morrem de câncer se elas não tiverem dinheiro. Não que aqui a gente não tenha essa questão, né, da oncologia. Mas a gente Mas aqui, muito mais... Tem onde eu entrar numa fila para tentar ter um tratamento. Lá Você vai ter o atendimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem má gestão? Tem também. Mas a essência é que nem sempre mais dinheiro significa a solução. E é por isso que eu insisto em falar do modelo de atenção. Nem sempre mais dinheiro significa mais solução. Eu tenho que olhar diferente. Então, por isso que é importante a gente começar a ter o olhar, porque vai ser e é inevitável, usar a tecnologia e a inovação dos processos para pensar nessas soluções. Muito bom. Até falando um pouquinho de inovação, já que você está perguntando, sabe, que eu sou tagarela agora, né? Você teve que estimular um pouquinho, abriu a boca, agora não para mais, né, Marcelo? Você é a entrevistada de hoje. Estou aqui aprendendo com você. Fala um pouco de inovação, porque a gente confunde inovação com tecnologia e com invenção. Mas inovar é essencial hoje, porque inovar para mim é fazer o melhor com o que você tem. Eu só tenho esse copo aqui. O que eu vou conseguir fazer da melhor maneira com ele? Eu gostaria de ter várias garrafas juntos de água para estar aqui, mas eu só tenho esse copo. Então, eu preciso ajustar o modelo desse copo para o que eu preciso adaptar nesse momento. Foi o que a gente fez na pandemia. A gente não tinha tudo o tempo todo, a gente não tinha espaço para todo mundo, faltava oxigênio, a gente inovou, a gente criou processos em menos de 24 horas. O que eu trago disso e onde eu aprendi que a gente pode inovar o tempo todo? Na África. Que essa foi uma outra parte, já que a gente estava falando um pouquinho da minha história, e o que essa história linka com o meu lado profissional. Eu fui voluntária em Madagascar e foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Primeiro porque eu tinha morado na Europa, num lugar que eu tinha toda a tecnologia do mundo, tudo à disposição, e a gente ainda não é feliz mesmo assim, né? E aí eu fui pro extremo, que era um lugar que eu não tinha nada. Eu fui voluntária lá durante 20 dias, que valeram por 10 anos de terapia. E lá, sim, a gente tinha que inovar.
porque eu entrei para trabalhar, né? Nós éramos um grupo de 24 voluntários, mas profissionais de saúde nós éramos em 10, 5 médicos e 5 enfermeiros, e os outros voluntários ajudavam nas roupinhas das crianças, né? No corte de cabelo, etc. Mas era olhar o lugar, que era uma casa de madeira, que a gente chamou de clínica, porque a gente transformou numa clínica, a casa de madeira, olhar o que tinha lá. Tinha cama, tinha uma espécie de mesa, aquilo virou nossa maca. A cama mesmo de madeira, virou um leito nessa clínica. Não tinha como medir as crianças, a gente escreveu na parede, então fez lá com uma fita métrica. Né? A gente montou uma farmácia com uns armarinhos lá de madeira. A gente tinha até galinha na nossa farmácia. Olha, de vez em quando tinha uma visitante lá. Ela ia todo dia de manhã, tinha que tirar a galinha lá de dentro. E ali eu comecei a aprender que a gente pode inovar. E eu quis trazer um pouquinho E dessa não necessariamente vivência. com tecnologia. E nem com dinheiro. Precisou dinheiro, claro, mas não tem 1/3 do dinheiro que a gente tem aqui, e muito menos do que a Europa tem, e muito menos da tecnologia. E foi a inovação com a tecnologia que a gente tinha, que nem sempre é um computador, nem sempre é um celular, nem sempre é um equipamento vestível, mas eu acho que isso traz o olhar de Brasil, que é muitas realidades diferentes. Então, ter vivenciado a saúde na Europa, ter vivenciado a saúde em Madagascar, ter vivenciado a saúde em vários lugares do Brasil, também fui voluntária no sertão nordestino. Tem desafio? Tem. Mas a partir do momento que você vai para a África e você vê que lá não tem água, que lá as pessoas não tinham, na comunidade que a gente foi, realmente não existia vaso sanitário. Nós ficamos 15 dias tomando banho de balde e canequinha, a água era só para nós. Esquentava a água com terra, né, cabelo duro, show. Enfim, quando eu passei lá esses 15 dias, 20 dias, o que mais eu queria? Um banho no chuveiro. Ia ser a minha alegria. E a gente não dá valor porque a gente tem de básico aqui, né? E aí as pessoas acordam e elas não têm um banheiro para escovar o dente, elas não têm café da manhã, elas não têm almoço. Muitos não conheciam nenhum relógio, a gente aprendeu a língua malgache para conversar com as pessoas e tentar orientar. Não tem como eu orientar lá um medicamento de 8 em 8 horas. Para ver como a gente inova e às vezes a gente tem que ser flexível. O que a gente diz aqui? Se não tomar o medicamento, eu não estou fazendo uma má influência, só estou falando que a gente tem que se adaptar à realidade. De 8 em 8 horas, vai reduzir o efeito. Mas eu estou na África, não tem como eu dar o medicamento de 8 em 8 horas. O que é melhor? Eu não dar o medicamento ou eu dar na condição que tem? Claro. E eu acho que é isso a inovação. Né? O que tem? Eu e todos os colegas aprendemos a língua malgache na parte que a gente precisava dizer, quando você acorda, já que eles não conheciam a hora, quando você acorda, você toma, mais ou menos no meio do dia, porque não posso dizer depois do almoço, porque não tinha almoço, nem todos almoçam. E antes de dormir, era o máximo que você conseguia. Anoitece cedo, porque não tinha luz, né? Hoje não tá mais assim essa comunidade, porque a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que eu sou voluntária e sou madrinha também das crianças, nós auxiliamos e numa união de pessoas foi feito a cidade da Fraternidade Sem Fronteiras, lá em Madagascar, para essas comunidades que estavam numa situação extremamente crítica mesmo, que não é a extrema pobreza aqui do Brasil. É muito pior. É difícil traduzir em palavras para vocês o que a gente viveu lá, nessa experiência. É difícil imaginar, porque você acha que eu sou doida te dizendo aqui que alguém acorda e não tem banheiro para fazer xixi. Não tem onde escovar o dente. Então, assim, ver a tecnologia e ver as realidades diferentes do mundo me faz acreditar na inovação. E faz acreditar que essa é a mudança que a gente precisa. Inovar junto com a tecnologia, trazendo a pessoa para o centro desse cuidado, para que ela entenda que as coisas também dependem dela e não só do outro. Né? E que a gente não desanime com esses desafios. Muito bom. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Você contou um pouco sobre a sua trajetória, começando ali no campo da enfermagem, depois vai para o mundo da gestão, né? Passa aí por cargos de secretariado, projetos incríveis aí,
que te alçaram voo para posições maiores, experiência internacional, experiências também no campo social, né? Mas aí, em determinado momento você empreende, hoje é uma empresária, e o mundo dos conselhos entra na sua vida de alguma forma. Conta pra gente como é que foi isso, como que o mundo do conselho chegou e em que momento você está desse campo conselheiro de empresas. Então, eu sempre com as minhas histórias, né? Esse ano de 2023 foi um ano de grandes mudanças para mim, porque a pandemia realmente ela nos adoeceu enquanto profissionais de saúde. Tanto quem estava na frente, que não foi meu caso, mas às vezes não estar ali na frente não significa que a gente sofreu menos ou mais, a gente sofreu diferente. Porque a responsabilidade de você ter uma população estadual à sua frente, ou seja, 295 municípios, que dependem da tua transformação de tradução da linguagem de um conhecimento para ampliar e treinar mais pessoas, enfim, isso cansou muito. E, ao mesmo tempo, a gente adoeceu sem perceber e eu comecei a perceber que eu estava nesse momento, que uma das coisas que também me fez buscar outro rumo, Marcelo, foi essa questão do adoecimento em si, né? De ter estado com... Não chegou nem a ser o início de depressão, foi uma depressão. E eu repensar a minha vida. E aí eu pensei, poxa, eu preciso ter outros olhares, não só esse. E também eu queria buscar outros segmentos, porque senão na saúde a gente vai ficando só assim e a gente acaba não olhando aquilo que a gente conversou há pouco tempo atrás. Onde que eu faço network? A gente não sabe fazer marketing. Na enfermagem a gente tem desafio com fazer marketing, em outras profissões de saúde também, né? Porque a gente fala do cuidado como se ele não precisasse ter conhecimento. Então, assim... Envolver esse dinheiro, né? Parece que é tudo caridade. Isso. Então, assim, eu precisava... Eu já buscava abrir a minha janela, mas eu queria abrir mais. Então, eu comecei a buscar outras possibilidades. E aí, eu conheci o Body Club, que foi o início, né? Aqui, eu acho que isso você vai poder dizer melhor que eu, mas eu me lembro por uma indicação do meu amigo, que também é board member, o Alberto, né? Pô, Simone, tem aí um clube de empresários, né? Falando em conselhos e etc. E, claro, de certa maneira, eu participei de conselhos. Não de conselhos consultivos ou administrativos, mas dos conselhos de saúde, dos conselhos públicos, dos conselhos de secretarias. Então, eu estava envolvida nesse meio para ter já uma base disso. E aí, buscando esses novos olhares, eu conheci, através do Alberto, e aí depois de vocês, que eu fui conhecendo vocês aos poucos, o Body Club. Entrando no Body Club, eu comecei ali a ouvir de tudo, né? Do varejo, enfim, até me ajuda aí, porque o que eu menos ouvia era saúde. Indústria... Especialmente ali no Board Series, né? Toda quarta-feira a gente trazendo conteúdos diversos, né? Exato. Liderança, marketing, vendas, inteligência emocional, tecnologia, gestão de riscos, LGPD, ESG, enfim. E outros segmentos empresariais, industriais, que não só saúde, a metalúrgica, né? Como eu falei, o varejo, o têxtil, tudo. E aí eu comecei a olhar e ver, meu, que mundo grande, mas o que eu tô fazendo aqui? Que eu tô perdida ouvindo isso tudo, né? Só que isso foi me trazendo um olhar, despertando uma vontade de ver cada vez mais. E aí veio com a board, né, a questão das falas dos conselhos consultivos e etc. E eu sou meio metida, curiosa, né? Gosto de ir vendo. Daí aqui surgiu a oportunidade das comissões. Eu não sabia bem o que era, né? Que eu tava, acho que uns 2 meses no Board Club. E aí, veio um Google Forms, tá lembrado disso? Pra gente preencher o que a gente fazia e tal, né? Eu falei, eu vou preencher aqui esse negócio, né? Vamos ver onde mais que eu consigo aprender. E aí eu preenchi ali e fui selecionada para a Comissão de Conselhos Consultivos do Futuro, que hoje eu ainda faço parte, né? Com a Luciana Crespim, que é a nossa coordenadora. E, coincidentemente, a Luciana também mora em Joinville. E engraçado, né? A gente foi se conhecer através da Board Academy em São Paulo, mas nós duas moramos em Joinville. E aí eu comecei a me apaixonar mais, porque também Conselhos do Futuro traz também a minha bagagem de saúde, tecnologia, inovação. Como é que vão ser essas empresas com esse futuro que está vindo já? É um futuro que já está presente.
E aí veio a questão dos conselhos, vocês trazendo o programa de formação, comecei a participar dos eventos, vim para o Board Day, e comecei a me envolver em todo esse contexto e me apaixonar um pouco mais e ver como esse mundo ainda é grande. Que com tudo que eu já trouxe na mochila, digamos, e tudo que eu já vivi, mas tem muito mais coisa para viver. E eu acho que esse é o meu maior olhar que eu posso trazer para as pessoas E não é puxação de saco, viu, não, Marcelo? Nem você, nem do Farias, nem do Udo, nem do Eduardo, mas é justamente usar esse propósito da Board Academy, da governança corporativa, que era uma coisa assim que parece que, em termos técnicos, estava longe de mim. Faz governança na saúde? Faz. Não é que não faz, mas a gente não pensa que a gente está fazendo governança, a gente pensa no planejamento, né? Mas você não pensa em planejamento no contexto de governança. Então, eu comecei a me apaixonar mais ainda, já como uma apaixonada de gestão, pela governança. E aí eu fiz, então, todos os cursos da Board, com o PFCC, o Lean Governance, os artigos, de começar também a aprender a escrever, usar o LinkedIn. Tá no grupo de mentoria? Tô no grupo de mentoria, exatamente, tô no grupo de mentoria. Tô na comissão. E aí, estamos aí abrindo... Projeto de livros. O livro, verdade, né? Lançamos o livro agora em 4 de novembro. Essa é uma outra pergunta que eu tenho aqui para você, que é uma recomendação, né? Sobre livros, filmes, séries. O que você pode deixar aqui para os nossos ouvintes? Então, eu trago aí... Eu sempre anoto o livro, porque eu acabo me esquecendo, sabia que ia ter que procurar, né? O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. Um bom livro. O Poder da Autorresponsabilidade. Por quê? Porque ele não é um livro que... Na verdade, ele é pequenininho, né? Então, ele meio que anda comigo. Para quando você precisa relembrar alguma coisa, abrir ele, porque a gente coloca muito a responsabilidade, tanto dos sucessos quanto dos insucessos, no outro. No outro. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me chamou para essa mudança que eu estou vivendo agora, foi... se você quer mudar, essa responsabilidade não é de ninguém. Se você não se sente valorizado como profissional, por exemplo, o enfermeiro, a gente tem muito essa questão de, eu não me sinto valorizado, a profissão não é valorizada. Mas... Sei mais do que aquele médico novato. E por que não valorizam a profissão enfermagem? Eu digo que é pela nossa responsabilidade. É por quanto a gente consegue mostrar tudo que a enfermagem faz. Porque quando eu falo que eu sou enfermeira e que eu andei para lá e para cá e que eu estudo marketing, e que eu estudo inovação e que eu estudo empreendedorismo, e hoje o que eu não estou olhando, eu estou me atualizando, mas a técnica a gente aprende, que eu estudo soft skill, comunicação, e que isso tudo está dentro da profissão de saúde e que está dentro da enfermagem, as pessoas ficam surpresas. E de quem é essa responsabilidade? É nossa. Sim. Eu não posso esperar que o outro me valorize se eu começar a olhar a minha autorresponsabilidade desse processo. E por isso que eu cito esse livro. Muito bacana. Simone, nós estamos conversando há mais de 1 hora. A conversa fluiu assim de uma forma, e eu ficaria mais 1 hora com certeza conversando com você aqui, mas a gente precisa caminhar para o nosso final. E todos os nossos convidados que vêm aqui, além da gente contar e conhecer um pouquinho mais dessa história linda, belíssima que você trouxe para a gente hoje aqui, a gente também faz a seguinte reflexão. Essa Simone hoje, que é empresária, enfermeira, gestora, conselheira, se ela pudesse voltar lá atrás para aquela menina que estava decidindo o que ia fazer da vida, né? Começo lá não é nem de carreira, mas de formação. Se você pudesse voltar e dar um conselho para ela, que talvez seja o conselho para muita gente que está aqui nos assistindo, que conselho seria esse? Eu vou te dizer que talvez o meu conselho te surpreenda. Eu olharia para mim e diria, faça tudo de novo o que você fez até agora. Eu não me arrependo de nada, de cada momento. Eu devia sim ter ido para fora do Brasil, eu devia ter voltado para cá, eu devia tudo o que aconteceu no seu momento. E tudo que eu passei, é fácil quando a gente fala aqui, parece um conto de fadas, não é bem assim, né? O primeiro ano fora do teu país, longe da tua família, é difícil. Muita gente desiste no primeiro ano. Então, se alguém tem essa vontade
de ir para fora, saiba que tem desafio, mas não desista. O primeiro ano é difícil, depois você vai se adaptando, depois você não sabe mais se quer voltar, se não quer, e aí vai indo. Por isso que muita gente não volta e muita gente volta antes do primeiro ano. Então, eu acho que o meu conselho é esse. Faça, busque, eu faria tudo de novo. Muito bem. Quero te agradecer imensamente por ter compartilhado conosco um pouco da sua história. São mais de 100 mil seguidores no YouTube que vão ter acesso a esse conteúdo, fora os seguidores do Spotify e também todos os nossos board members através das nossas plataformas, né, que vão conhecer um pouquinho mais da Simone. Então, quero te agradecer muito por isso e parabenizar pela sua carreira. E a vocês que nos acompanharam até aqui, seja ao vivo no YouTube, seja no Spotify, muito obrigado pela sua presença até agora. Se você curtiu esse episódio, te convido aí a clicar no botão curtir. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, aperte o sininho aí para você ser notificado dos próximos episódios. E se você julgar procedente, deixe o seu comentário. Compartilhe com outras pessoas que de repente façam sentido conhecer um pouco da história de vida da Simone e, quem sabe, até se sentirem encorajados, assim como ela, a dar um passo de fé, uma carreira internacional, uma mudança de carreira, por que não dizer, uma mudança de cidade, novos ares. A Simone hoje, empresária, enfermeira, conselheira, buscando o conhecimento contínuo, o tal do lifelong learning. Nunca pare de aprender. E uma frase que fica para mim, Simone, muito marcante que você trouxe, é sobre a inovação. Você pode usar a tecnologia a seu favor para inovar, mas inovar é muito mais do que isso. Inovar é fazer aquilo que você pode fazer melhor com aquilo que você tem no momento, né? Acho que o Cortella tem uma frase muito bonita a respeito disso, né? Faça o que você pode fazer com os recursos que você tem, até que você tenha melhores recursos para fazer melhor. Exatamente. É isso. Sim. Simone, muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que assistiram. E acho que essa é a essência, né? Seja você, acredite, nunca desista, porque tem resultado. É isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço!